Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber, nômade, fiel como os pássaros migratórios. É psicanalista em formação, além de fundador da Universidade Virtual do Vassoler. Muito obrigado, pessoal, aqui pela audiência. Boa noite a todas, boa noite a todos vocês. Hoje é quarta-feira, dia 15 de março de 2023, e nós estamos aqui para mais uma aula ao vivo com o Vassoler, para eu conversar um pouco com vocês sobre um tema a respeito do qual as pessoas vieram conversar comigo, falaram, Vassoler, estuda essa questão da inteligência artificial e traga para nós aí algumas discussões a esse respeito. E eu quero dizer a vocês que o meu canal tem 2 anos e meio, né? E eu já falei, no início do canal, eu trazia discussões, por exemplo, com Yuval Noah Harari, né? O autor ali de Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã, também de 21 lições para o século XXI e tudo mais. E antes de fazer essa aula aqui, de dar início a essa aula, eu estava assistindo a uma entrevista concedida pelo neurocientista brasileiro brilhante, Miguel Nicoleles, ao meu amigo Leonardo Atushi, editor-chefe da TV 247. E aprendi muito com essas discussões. Eu quero trazer alguns aspectos de discussão sobre a inteligência artificial, e eu quero puxar isso aqui para a questão da formação humanística, digamos, da capacidade de abstração, da formação vocabular, da formação conceitual. Acho que isso vai ser muito interessante para poder pensar aqui com vocês sobre essa questão da formação cognitiva, humanística, reflexiva, filosófica, política. Acho que esse é o ponto em que eu vou me centrar. Acho que, nesse sentido, a gente vai poder pensar uma formação emancipada, e a gente vai saber se, por exemplo, ferramentas de inteligência artificial, como a mais recente, aí, o Chat GPT, sobre a qual se vem falando muito, o que isso pode fazer em termos, no auxílio. Acho que o auxílio é mais imediato e mais claro, mas o que isso pode fazer em termos da formação emancipada, da formação continuada, da capacidade de memorização, de correlação, abstração, concentração. Sobre isso, então, a gente vai falar aqui nessa aula ao vivo com o Vassoler. Eu quero pedir a todas e a todos que, por favor, deem um like no vídeo, curtam esse vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas, tá bom? Quero pedir a todas e a todos que se inscrevam aqui no meu canal. Eu dou uma boa noite também ao público da TV 247, porque gentilmente o meu amigo Leonardo Atushi, editor-chefe da TV 247, retransmite esse vídeo para o público da TV 247, então eu peço que vocês, por favor, venham até o meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, se inscrevam aqui no canal e toquem a sinetinha para poderem receber as notificações. Tem 2 teclas aqui embaixo desse vídeo para vocês poderem contribuir financeiramente para o canal. Tem a tecla Seja Membro, para vocês se tornarem membros humanistas do canal, e tem a tecla Valeu para mandar uma contribuição financeira. Eu sempre peço para o pessoal que está no Instagram, para o pessoal que está no Facebook, vir aqui para o meu canal do YouTube. Então, peço que vocês venham para cá. No chat do YouTube, vocês podem mandar um super sticker, que é uma saudação paga, e um super chat, que é uma pergunta paga, uma pergunta que vocês mandam, e aí eu vou ler a pergunta de vocês ao vivo aqui, tá bom? Então, peço para vocês colocarem aqui a cidade de onde vocês vêm. Olha aqui, ó, nossa querida Maria Nilza Serf, amiga e aluna querida de Jundiaí, está em Jundiaí, em São Paulo. Olha só, deixa eu ver aqui, o Paulo, a pauta pastoral, tá aqui, ó, tá falando de São José de Mibipu, no Rio Grande do Norte. Um grande abraço aqui, ó, o Carlos, que tá falando de São Paulo, capital. Coloquem aqui o nome da cidade de vocês, que eu vou ter uma grande alegria em divulgar a cidade de vocês, o nome da cidade de onde vocês falam, tá bom? Vamos lá, gente. Olha,
Eu vou falar aqui uma coisa bem próxima a mim. Eu sigo uma página no Instagram sobre literatura russa. E aí, o pessoal dessa página estimulou uma pesquisa, né? Que é a pesquisa sobre quem é mais lido, Dostoiévski ou Tolstói? E essa pergunta foi feita ao chat GPT. E aí foi dada toda uma pergunta e tal. Foi dada toda uma resposta e tal. Como é que funciona, né? Segundo eu pude avaliar, como é que funciona? Segundo eu pude ler e estudar, nós estamos falando de um grande centro de correlação estatística de dados do passado, de dados acumulados, que consegue processar uma infinitude de dados e, com isso, com essas correlações, estabelecer, né, parâmetros possíveis de respostas. Né? Nesse sentido, a resposta do chat GPT foi: olha, você tem o Dostoiévski sendo um grande ícone, mas se nós pensarmos, por exemplo, em Anna Karenina, Guerra e Paz, a despeito da grande fama de Crime e Castigo, talvez Tolstói seja mais vastamente lido por outros filões de campos da geografia, da história e assim por diante. Estavam discutindo nesse sentido. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu estava lendo um artigo muito importante aí do Noam Chomsky, diferenciando a dimensão de inteligência, que, para além da correlação entre probabilidades, entre digamos, a associação estatística, traz o inusitado, o novo, que não é só uma questão de quantidade, mas também de qualidade. Ou seja, fazer injunções causais, concessivas, fazer vinculações, tudo isso, gente, essa dimensão criativa, ela é fruto de um processo de socialização longo, que na verdade é o objetivo mesmo da educação emancipatória. Então eu quero pegar um exemplo aqui, que me é muito caro, que é o exemplo da minha formação humanística e da minha maturação como escritor, como alguém que escreve textos e como alguém que procura refletir textualmente. Eu sei que, infelizmente, a quantidade e a qualidade da leitura vem caindo muito nas novas gerações, mas eu fui formado analogicamente, ainda que com o auxílio de poderosas e importantes ferramentas digitais, a internet e tudo mais. Eu tenho uma vivência muito longa com o livro em papel, com o tempo analógico, com as bibliotecas e tudo mais. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho hoje 41 anos e eu quero dizer que a idade por si só não faz tanta diferença se não houver um mergulho muito intensivo nos estudos e no ímpeto de forjar um estilo, uma forma de decantação do pensamento em palavras, em uma sintaxe do pensamento. Eu tenho 41 anos e eu tenho um hábito, né, muito antigo de guardar textos que eu escrevo. Então, até hoje, eu escrevo muito no computador, mas eu ainda tenho muita coisa em papel guardada. E de tempos em tempos, pelo menos uma vez por ano, agora os textos estão no Brasil. Estou aqui em Portugal, os textos estão lá no Brasil. Mas quando eu volto para o Brasil, quando eu estou na minha casa, por exemplo, em São Paulo, eu vou lá e pego um texto que eu escrevi aos 20 anos, aos 23 anos, aos 22 anos, digamos assim. E além de reconhecer o panorama mental que eu tinha à época, o tipo de crença que eu tinha, o tipo de vinculação com o mundo, olhar hoje com mais, digamos, ceticismo, mais lucidez, ou mais frustração também, e também com mais ímpeto, determinadas visões que eu tinha à época, olhar para essas visões com esses afetos, eu consigo perceber os pontos que eram gargalos para mim naquele momento, no sentido da escrita, e onde eu já estava tentando forjar uma caudalosidade, um sentido próprio de escrita. O que eu quero dizer a vocês? Eu reconheço um processo que eu estou antedatando de há 20 anos para agora,
que é um processo de forja vocabular, de tentativa de fazer sentido para mim mesmo em relação ao pensamento. Muitas pessoas, por exemplo, já deve ter acontecido com todas e todos vocês, se não com todos e todas, com a maioria. Você está fervilhando, dentro de você tem um fervilhamento de ideias, e você percebe, quanto mais jovem, isso me acontecia muito quanto mais jovem, tem um fervilhamento de ideias, só que você não consegue decantá-las imediatamente, leva um tempo e você sente dificuldade para decantar essas ideias como estilo, como sintaxe, como conceito. Você escreve e sente que existe uma clivagem, uma distância entre a escrita e o pensamento, que ainda não faz tanto sentido para você. E o que é o fazer esse sentido? É, gente, a passagem quantitativa e qualitativa do tempo, com bastante estudo, lendo autores e autoras que a princípio parecem inacessíveis, difíceis, mas que com perseverança e direitos, que deveriam ser direitos para todas e todos, mas infelizmente se configuram como privilégios, ler, perseverar, buscar dicionários, aumentar o sentido vocabular, perceber as construções coordenadas e subordinadas, o estilo decantado do pensamento de um autor e de uma autora em frases, entender as opções que ali foram feitas. Esse processo é um processo árduo, é um processo anti-utilitário no sentido do capitalismo de just in time, de demanda rapidíssima. Por quê? Porque é um processo de formação emancipatória. É um processo que faz, olha só, eu sempre uso esse exemplo que me foi dado em 2008, quando eu li pela primeira vez O Mundo como Vontade e Representação do Schopenhauer. O Schopenhauer diz que os grandes autores emprestam para nós seus óculos para que, através das lentes com as quais eles viram o mundo, que são seus olhos, ou seja, metaforicamente, seu intelecto, sua capacidade de cognição do mundo e de inter-relação com o mundo, nós possamos primeiro entender como a armação com a qual, as lentes com as quais eles viram o mundo, e depois, entendendo como eles viram, com que tomadas de posição, nós possamos refazer esse caminho, entender, olha, ele foi para cá, mas não foi para lá, poderia ter ido para lá. Isso é um processo de educação emancipatória. Por isso, quando se pensa, por exemplo, em utilização de ferramentas de inteligência artificial para a composição de textos, redações, no período formativo, não diria só no período formativo, não. Não é porque a pessoa já fez um mestrado, fez um doutorado com seriedade, o processo é contínuo. O estilo de um autor, de uma autora, ele pode se densificar, ele pode maturar, ele pode ser melhorado continuamente. Mas certamente, num período formativo crítico, isso, gente, é tornar anêmica a força vocabular, dificultar o corpo a corpo com a decifração sintática e conceitual de um texto. E nessa medida, uma ferramenta de procura de conceitos, que é isso sim muito interessante, pode sim substituir etapas conceituais formativas fundamentais da cognição. Vejam que, assistindo agora a entrevista do professor Miguel Nicoleles ao Leonardo Atucha, editor-chefe da TV 247, o Nicoleles falava justamente sobre isso, que nos Estados Unidos se fazem testes de QI, e ele questionava a especificidade ou a questão desses testes, mas, gente, não é difícil notar que a capacidade vocabular e memorial de palavras e conceitos vem diminuindo porque a relação com o mundo digital, a relação com os computadores, enfraquece determinadas características de cognição que faziam parte do mundo analógico dos nossos pais. Eu, por exemplo, me lembro muito bem de quando meu pai João, que Deus o tenha, me pedia para estudar o Almanaque Abril, tomava de mim as capitais dos estados brasileiros e dos países do mundo
e pedia para eu interpretar determinadas passagens do almanaque. Olha, gente, eu até compreendo que essa dimensão que a gente costumou chamar se acostumou a chamar de decoreba, ela é muito menos sofisticada do que um pensamento lógico de correlação, de causalidade, de busca de sentido, de invenção. De qualquer maneira, ela é base para preparar uma rotina de contato com um texto que, para ser decifrado nos seus sentidos mais recônditos, interpretado, requer um corpo a corpo, gente, que a substituição, porque o meu medo é algo que leve às últimas consequências determinadas fraudes em provas, em trabalhos, por exemplo, na universidade. Todo professor, toda professora da universidade, mesmo da escola, é claro, faz averiguações para ver se determinados momentos de um texto, de um artigo, de um ensaio, são momentos próprios do aluno e da aluna ou se vem ali de um determinado site, de algum local da internet. Mas agora, a gente está falando de algo que pode produzir uma compilação estatística, um correlacionamento estatístico de dados que faz com que o processo aí de aprendizagem possa se tornar muito tíbio. Então, para falar dessa área, eu quero dizer, hoje, quando eu vou escrever, a distância entre o momento imaginário, o momento imagético, o momento conceitual e a escrita é muito menor, se é que existe. Por quê? Eu reconheço um processo de maturação e maturidade no meu estilo. Isso significa que não é apenas e tão somente que eu consegui dar mais clareza para os conceitos e personagens que eu crio, que vêm através de mim, mas que o próprio processo de tentar forjar um estilo textual acabou emoldurando o meu imaginário. Esse é o processo. Isso levou anos de pesquisa lenta, leitura. Eu reconheço, por exemplo, da minha dissertação de mestrado para tese de doutorado e para os textos que eu escrevo hoje, mais maturidade, mais maturação, mais clareza. Mas para lidar com conceitos, às vezes as pessoas falam, poxa, Vassoler, eu assisto às suas aulas e eu vejo que você tem uma preocupação didático-pedagógica, de mediações. Isso é fruto, gente, de ter lidado com autores muito complexos, como Theodor Adorno, o Georg Wilhelm Friedrich Hegel, o Karl Marx e outros autores e autoras, o Fyodor Dostoiévski, por exemplo, no seu capítulo A Lenda do Grande Inquisidor, e ter trabalhado com esses conceitos com diferentes linguagens, ter lidado com eles diretamente, com pensadores e pensadoras que comentaram as obras desses autores, ter correlacionado. Então, esse processo me preocupa muito, porque pode fazer com que a estudantada, os alunos e alunas da contemporaneidade, que já têm uma pesquisa vocabular menor, que estão ligados a um tipo de velocidade, de dinâmica de redes sociais, uma dinâmica que faz com que a concentração diminua. Vejam, o tempo de um vídeo, dado que o audiovisual é a mediação, é o meio fundamental de contato com informações, ou deveria ser de contato também com informações na atualidade, tem correlação. Porque isso faz com que haja uma cognição, um tempo de concentração socialmente configurado cada vez menor. Isso é muito difícil para interpretar mais profundamente a realidade. Há um limite, gente, para o didatismo, para a pedagogia, para a mediação, abaixo do qual a pasteurização não gera a subida para um conceito mais elevado, para uma profundidade reflexiva maior. Vocês estão percebendo? Então, essa é uma preocupação muito grande que eu tenho de cara com essa ferramenta, por exemplo, de um tipo de inteligência artificial que seja empregado em escolas para fazer uma redação. Quando eu pego uma redação, eu tenho redações minhas de 1999, ano em que eu terminei o ensino médio. Olha, gente, tem algumas coisas ali, às vezes eu rio assim de condescendência com o jovem Vassoler, vamos dizer assim, mas eu percebo
que eu estava procurando um estilo próprio, que eu estava procurando um caminho próprio. Você vê, uma coisa que é muito importante para mim, que é essa dimensão da individualidade, da subjetividade, de tentar forjar um caminho, estava prenunciado. É claro que eu não posso traçar uma linha reta. Tantas coisas aconteceram de 99 para cá, eu não vou traçar uma linha reta, mas esse é um processo. E eu reconheço esse processo. Se hoje eu consigo me comunicar com vocês aqui, e as pessoas dizem que eu consigo trazer clareza, que bom, porque pensar a partir de conceitos da dialética, com Adorno, com Marx, com Hegel, com Dostoiévski, não foi nada fácil a princípio. Eles estavam num patamar de abstração, de capacidade de abstração, de totalidade, de horizonte de perspectiva e imaginário, muito acima das perspectivas mais embotadas que eu tinha a princípio na minha caminhada de estudos. Então, gente, esse processo ele vai na contramão, esse processo humanístico, lento, de banho-maria, de perseverança com acesso a uma temporalidade maior de estudos, ele vai na contramão dessa imediaticidade, dessa busca estatística por dados, para tentar. Olha, gente, eu vejo cada vez mais a formação reduzida e embotada à informação. É muito importante que haja uma capacidade informativa como nunca na história humana. Mas a questão é, o que se faz, né, com essa informação? E isso é responsabilidade da inteligência humana, e a educação vai num sentido diferente dessa dimensão de imediaticidade. Esse é um primeiro ponto sobre o qual eu gostaria de falar com vocês, pensando nessas inteligências artificiais. Isso é um desafio tremendo para gerações de formação com uma cognição mais emancipada, autônoma, que não seja dependente, vejam vocês, de ferramentas que tolhem a concentração, que são informativas, mas que, eu diria, tornam mais anêmica a capacidade de interpretação de dados. Vocês estão percebendo? Muito bem. Agora, gente, os desafios para a questão do emprego são muito claros. Se nós temos uma geração com embotamento cognitivo, e se o Miguel Nicoleles, o Noam Chomsky, se neurocientistas, linguistas vêm falando que a inteligência humana tem outra nuance, por exemplo, o Chomsky, num artigo sobre o ChatGPT, fala, olha, é uma interpretação de um banco, não vou dizer infinito, mas quase infindo de dados, com correlação estatística, com análise combinatória, digamos assim. O cérebro humano tem saltos qualitativos de criatividade, de correlação, de causalidade, com um número de dados, com um banco de dados muito menor, infinitamente menor. Então, as formas de trabalho seriam diferentes. O Miguel Nicoleles, por exemplo, diz que essa questão que é aventada por alguns neurocientistas ligados a grandes empresas, de fazer download, baixar um cérebro em uma placa de silício que não fosse um material orgânico, para o Miguel Nicoleles isso não é passível de realização. E aí se discute, por exemplo, a possibilidade de haver o salto da consciência. Como é que se formaria a consciência numa inteligência artificial que fosse autônoma efetivamente, se é que isso é possível. A primeira vez em que eu ouvi falar sobre inteligência artificial, sobre um aparelho tecnológico autônomo, foi quando eu assisti ao filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, e as pessoas que já assistiram a esse filme vão se lembrar do computador ali, Hall, agora não me lembro do número do computador, do brilhante filme do Stanley Kubrick. Esse computador havia chegado a uma autonomia tal que podia inclusive comandar todos os aspectos da nave, mas também ter autonomia decisória, digamos assim. Tem um aspecto, uma centelha de consciência. Se nós vamos chegar a esse ponto ou não, é uma questão. Mas quando a gente lê, por exemplo, os livros do Harari, o que o Harari faz, que é um historiador? Ele vai até as fontes de periódicos acadêmicos renomados, como a revista Science, entre outros periódicos, e ele faz aquilo que a gente poderia chamar de vulgata, no sentido de disseminação do conhecimento de ponta dessa área de neurobiologia, neurociência e tudo mais,
para dizer o seguinte: o que poderia acontecer se fosse possível coligar cérebro humano, material biológico, com inteligências artificiais? E aí, gente, a gente pode pensar nossa senhora, em situações inúmeras. Por exemplo, nós tivemos um cientista na China, né, que chegou, salvo engano, chegou a ser preso, que, por manipulação genética, criou seres humanos imunes ao vírus HIV. Vocês estão ouvindo isso? Gente, a discussão sobre eugenia é uma discussão que remonta a alguns dos piores momentos da história da humanidade. Por exemplo, ao nazifascismo. Eu estive na semana passada no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, né? Auschwitz I fica lá na cidade de Auschwitz, Auschwitz II Birkenau fica em Brzezinska, uma cidade vizinha ali. São 3 quilômetros de distância entre Auschwitz I e II. O fascínora, o sociopata Josef Mengele, médico de Auschwitz, que foi morrer, salvo engano, no município de Bertioga, litoral norte de São Paulo, fazia experimentos amorais, nihilistas, olha, com as dimensões mais tenebrosas para testar o limite da dor humana. Percebam vocês. Isso ainda é muito rudimentar em face de uma dimensão de tentar mudar a cadeia genética, hélice de DNA, material biológico próprio. A gente pode imaginar o seguinte, que grandes corporações, que são simplesmente trilionárias, um filósofo tunisiano de cujo nome agora eu não me lembro, mas que deu uma entrevista importante para o El País, talvez Pierre Levy, que está radicado no Canadá, ele usou o termo de estados plataforma para as grandes empresas de tecnologia digitais, que fazem coligações com grandes laboratórios e grandes corporações tecnológicas ligadas à questão aí de neurociência, e a gente fica imaginando o seguinte, que determinadas manipulações genéticas podem levar, por exemplo, à construção de androides ou de humanoides que poderiam disputar a guerra ou que poderiam participar aí da guerra em lugar dos seres humanos. E aí, gente, é muito triste ter que dizer o seguinte, isso foi aventado para mim durante aí as primeiras análises que eu fiz há um ano do conflito entre Estados Unidos / OTAN e Rússia na Ucrânia, mas vocês podem ter certeza que às custas de um sem número de vidas de civis inocentes da Ucrânia, né, de soldados de ambas as partes, muitas armas estão sendo testadas aí em solo ucraniano, armas de última geração e armas ultra tecnológicas, né? Vocês estão vendo o emprego de drones e assim por diante, mas a gente fica pensando que órgão vai fiscalizar isso? Porque a gente fica pensando o seguinte, essa tecnologia na digitosfera é completamente transnacional. Existem organismos, já existem leis supranacionais, internacionais, para normatizar esse aspecto? É aquela questão, uma vez perguntaram para o Vladimir Putin, num fórum de que ele participou há alguns anos, quando ainda o Ocidente conversava, né, com a Rússia, digamos assim, perguntaram para o Vladimir Putin se seria possível a normatização e o estabelecimento claro de limites para o emprego das novo computador quântico, novas tecnologias na seara militar. E o Vladimir Putin respondeu o seguinte, olha, o gênio foi tirado da lâmpada. O que significa que para colocá-lo de volta na lâmpada é muito difícil. Quem poderia garantir que a contenção de um determinado setor de pesquisas num país não poderia implicar que, por exemplo, todo o setor energético, militar, de hospitais, de telecomunicações, não estaria à mercê de um ataque cibernético numa guerra que teria início muito antes do belicismo clássico e clamoroso, num belicismo da inteligência artificial. Vocês percebem, gente? Então, os ganhos
eles são muito importantes, porque a gente pode pressupor que se houver uma proteção, e essa é a questão, né? Se houver proteção para as pessoas cujos trabalhos podem ser continuamente substituídos por inteligência artificial, por automação, por esses processos, se houvesse essa proteção, quero crer que possa haver, mas nós não estamos caminhando nesse sentido, nós estamos caminhando num sentido turbo neoliberal para a desproteção em relação aos direitos, mas a gente pode imaginar o barateamento, vejam vocês, o barateamento da realização de exames ou do para chegar ao resultado de exames, porque o cotejo, vejam vocês, o cotejo com banco de dados fica mais fácil. Nós conseguimos fazer um cotejo de um diagnóstico por imagem, a precisão fica maior, o cotejo é muito maior, e isso traz um barateamento da prática da medicina, e isso, obviamente, vem no sentido de democratização da medicina. Ah, Flávio, mas isso ameaça o emprego de um sem número de profissionais. Sem dúvida. Daí a discussão que se faz sobre a proteção econômica de pessoas que podem ter que abrir mão, que na verdade precisarão abrir mão de sua profissão para, e suportando uma carga de estresse enorme, buscarem um novo sentido de aprendizagem para se adaptarem a mudanças aí do quadro profissional. Quando eu leio lá o 21 lições para o século XXI, o Harari traz essa dimensão. Que, por exemplo, num país que é ponta de lança no setor educacional, como a Finlândia, o Nicolelli, eu vou trazer até uma informação que ele trouxe hoje na entrevista concedida para o Leonardo Atush, mas é muito interessante, que estudantes finlandeses, nesse país que é ponta de lança, na vanguarda de educação, de índices educacionais, vêm aprendendo não apenas conteúdos, mas vem aprendendo o processo de expansão da aprendizagem, de busca de conhecimento, pressupondo que se pode chegar a um ponto em que uma profissão determinada e escolhida possa ser posta de lado em função da necessidade de os estudantes buscarem novos setores de aprendizagem que comportem trabalho humano. Vocês estão percebendo a dor de luto que é isso? Então, essa é uma dimensão fundamental. E aí a gente percebe, gente, que quando um governador de estado, como o governador do estado de São Paulo, traz a dimensão de que uma ferramenta de inteligência artificial possa ser usada em redações para, digamos, o ensino público aí do estado de São Paulo, a gente fica pensando, o que se quer aferir? Se quer aferir, se quer chegar à corroboração de determinados índices educacionais coisificados, ou a preocupação é a educação emancipatória? Vocês percebem como isso é difícil? Como isso é complicado? O Daniel Cara, que já foi inclusive candidato a senador, salvo engano, pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, e é especialista em educação, critica veementemente esse descalabro do novo ensino médio, tecnicista, reducionista. E agora a gente fala, sem grandes estudos, sem estudos comprobatórios, sem grande profundidade do emprego de determinada tecnologia para um novo ensino, para o ensino de novas gerações. Gente, eu já recebi comentários, eu entendo essas tendências e eu remo propositalmente contra a maré. Né? É uma proposta minha aqui. Eu, como tive acesso à universidade, como tive acesso a estudos sérios da universidade, estudos prolongados, mestrado, doutorado, pós-doutorado, a minha intenção com a Universidade Virtual do Vassoler, com os cursos da Universidade Virtual do Vassoler, é trazer a qualidade universitária, né, a multidisciplinariedade, a dimensão ali de várias camadas de interpretação para a rede social, para o meu canal do YouTube, para os cursos literários que eu ministro. Agora a gente fica pensando isso, que uma geração que tem problema de concentração, que abre 10 abas, numa hora está vendo uma coisa, aí vem um pop-up, um quadrinho que abre, a pessoa clica, vai para uma outra página, e essa concentração vai se quebrando. A busca pela... Gente, é muito comum. As pessoas, por exemplo, estão fazendo uma coisa, aí a pessoa está correndo na esteira.
Aí a pessoa está estudando para um concurso, está estudando alguma coisa, ela coloca um fone de ouvido e está fazendo um exercício físico e ao mesmo tempo está estudando. Eu quero dizer a vocês que quem acha que está, eu vou fazer o exercício, então eu mantenho minha saúde física e ao mesmo tempo eu aprendo. Eu não vou, eu não sou, eu não sou educador físico, então eu não vou falar sobre exercício físico. Agora, certamente há um comprometimento da capacidade de concentração e da profundidade de alcance dos conceitos com a bifurcação, com a divergência de pontos, com a quebra da concentração. Leitura, gente, é leitura silenciosa, é a leitura que está ali num determinado local, que se concentra naquele objeto. Quando a gente pensa em tudo isso, gente, a gente pensa num cenário em que, de um lado, a ferramenta da inteligência artificial pode auxiliar muito as pessoas, mas, por outro, interesses de reforço bélico, como eu mencionava, ou interesses de, gente, vender determinadas ferramentas para governos, para escolas dos mais variados locais do mundo. A gente sabe que existem interesses econômicos, é claro. Então, são desafios não pequenos. E não me parece que, para uma tecnologia tão inovadora e desafiadora como essa, nós já tenhamos a maturação dos estudos, dos impactos que isso pode trazer. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: como escritor, como alguém que trabalha com as palavras, né, tanto com as palavras faladas, por exemplo, aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, quanto na Universidade Virtual do Vassoler com os cursos, e também com as palavras escritas, esse processo vai na contramão de uma correlação de várias informações. É muito importante gerar pendor bibliográfico, mas para além de encontrar notas de rodapé, preciso lê-las, decodificá-las, entender como aquela parte pertence a um todo. A construção de um texto, gente, é orgânica. O que eu quero dizer com isso? Todos nós, todas nós já escrevemos em algum momento da nossa vida, mesmo que não trabalhemos com humanidades, redações. Quanto mais consciência e lucidez a gente tem, mais aquele modelinho de bolo, introdução, desenvolvimento, conclusão, usa os conectivos, conjunções, as regras gramaticais. O texto, quando você começa a encadear uma ideia, vejam, você começa a encadear uma ideia, ela gera uma cadeia de causalidade. Você não pode dizer o que você quer a esmo, a não ser que você não consiga refletir de forma causal, que você esteja ali em desconexão com as ideias textuais que você está lançando. Por isso os nossos professores e professoras falavam de coesão e coerência para fazer uma redação. Entender que escrever uma redação é tentar configurar sentido e racionalidade e causalidade para o caos de ideias, de possibilidades de argumentação, é entender que é possível dotar uma certa ideia, um certo conceito de sentido, de racionalidade, de causalidade, e dotar o mundo, pelo menos aquele mundo da escrita, de coesão e coerência. Isso é uma atividade, gente, que reforça a nossa capacidade de concentração, de conceitualização e imaginação. Se uma ferramenta começar a substituir esse processo, gente, eu não preciso falar quão anêmica cognitivamente uma geração vai estar. E aí, a gente vai começar a entender ainda mais por que muitas pessoas têm dificuldade de se informar, para além dos aspectos subjetivo-psíquicos do fanatismo. A gente vai começar a entender por que pessoas se politizam, ou na verdade se despolitizam por meio de memes, porque pessoas se informam por grupos de WhatsApp sem cotejo de informações. Quais são as ferramentas cognitivas de que essas pessoas dispõem para fazer uma avaliação crítica da realidade? Cada vez menos ferramentas. Vocês percebem, gente? Então os desafios são enormes. Mas a questão é a seguinte, né? Se o capitalismo vai empregar cada vez menos, qual é a preocupação efetiva com a aprendizagem de
milhões e milhões, bilhões de pessoas ao redor do mundo que podem se tornar exploráveis apenas facultativamente por esse sistema de reprodução social. Vocês percebem a perversidade? Vocês conseguem perceber isso? Vejam, existem profissões que são as mais tradicionais das sociedades, por exemplo, o direito, já falei aqui da medicina. Olha, se existe um padrão jurisprudencial que vai trazendo ali uma tradição dos trânsitos em julgado, por que não empregar determinada tecnologia, inteligência artificial, para arrazoar o julgado? Só que aí, como o grande filósofo, salvo engano, do Rio Grande do Sul, Lênio Streck, já discutiu, quem é que vai discutir as tendências, os vieses, as tendências ideológicas das inteligências artificiais? Porque, obviamente, a gente pode, mesmo quem não é do direito, quem nunca teve contato com o direito vai entender isso, existem tendências ideológicas em determinados trâmites e trânsitos em julgado. Elas não são neutras. Como é que essa discussão vai ser feita? Como é que essa discussão vai ser estabelecida? Então, os desafios são muitos. E eu puxei aqui, gente, para o campo da educação humanística, que é o meu campo, e trouxe até um exemplo próprio para dizer que uma das coisas de que eu mais me orgulho é a possibilidade de conseguir, com o caráter de autonomia que eu tanto buscava, produzir ensaios, produzir ficção, escrever meus livros e também, obviamente, lecionar para vocês, correlacionando as várias leituras que eu fiz, os autores, as obras, os campos. É claro que a minha capacidade de correlação, que pode ser boa ou ruim, é infinitamente inferior no sentido quantitativo do que a capacidade de uma inteligência artificial. Mas mesmo que a inteligência artificial consiga decantar estatisticamente o meu estilo e tentar reproduzir o que eu faço, ela vai fazer isso em relação ao passado, ao que eu já fiz. E ela pode ter, com relação ao que eu já fiz, uma probabilidade de dizer o que eu posso vir a fazer, mas uma probabilidade não é uma certeza. Eu posso me rever. Eu posso questionar um campo de pensamento, como eu já fiz uma série de vezes na minha vida. Quem acompanha o meu trabalho aqui já viu um pouquinho da minha trajetória intelectual. Como eu falei, inclusive, acho que faz um mês, mais ou menos, eu fiz um vídeo sobre por que eu fui estudar o Dostoiévski e tal. Vocês podem assistir a esse vídeo, se não me engano, está no Vassoler Responde, esse vídeo. Então, gente, é isso que eu gostaria de falar aqui para vocês a respeito dessas questões da inteligência artificial que me preocupam. A ferramenta é muito interessante, mas, como nós sabemos, existem megacorporações e a gente precisa correlacionar, olha lá, mais uma vez, correlacionar essa tendência com todo. Nós não estamos caminhando para sociedades democráticas e democratizadas. O capitalismo está relegando a privacidade, uma das bases da formação do Estado moderno, do Estado democrático de direito, a privacidade do indivíduo em relação aos poderes de Estado. Privacidade e liberalismo são fósseis do atual capitalismo. A gente pode falar de uma burguesia, de donos de meio de produção, que fazem com que quaisquer totalitarismos dos quais os autores e autoras tenham falado no século XX sejam cantiga de ninar, perto da possibilidade de rastrear nosso padrão de comportamento, nossas leituras, nossa procura de site, as nossas pegadas digitais. Criar um perfil de quem nós somos. Fazer com que, ao invés daquela propaganda generalista que havia antes, fazer determinado produto ou perfil de consumo ou indução a consumo especificamente voltados para nós. Então, gente, esses são alguns pontos que eu gostaria aqui de trazer para vocês nesse debate. Eu quero agradecer a todas e a todos vocês. Olha aqui, ó. Eu quero pedir para vocês colocarem o nome da cidade de vocês enquanto eu me despeço, que eu vou colocar aqui o nome da cidade de vocês para dar uma moral para todas e todos vocês. Então, quero agradecer a todas e a todos vocês pela audiência,
Peço que vocês deem um like no vídeo, curtam esse vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas, tá bom? Peço que vocês, por favor, se inscrevam aqui no meu canal, pessoal da TV 247, venha até o meu canal, Flávio Ricardo Vassoler, que vocês se inscrevam aqui no meu canal, toquem a sinetinha para poderem receber as notificações. Tem a tecla aqui embaixo, seja membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal, e tem a tecla valeu para mandar uma contribuição financeira. Então é isso, gente, ó. A gente tem aqui, ó, o Alex, deixa eu pegar só alguns aqui, ó. Alex Douglas está falando de Alex Douglas de Mauá, na cidade de São Paulo. A Bárbara tá falando de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Um abraço para a Bárbara, um abraço para o Douglas. O Christian está falando de Penápolis. Olha, gente, Penápolis é uma cidade que, salvo engano, fica ali perto de Marília, no noroeste do estado de São Paulo, onde minha mãe nasceu. Minha mãe nasceu em Marília. Aí, a Maria Nilza Serf está falando de Jundiaí. Um abraço para Maria Nilza. J. Nascimento está falando de Natal, no Rio Grande do Norte. Pessoas de todas as regiões do Brasil, Sudeste, Sul, Nordeste, tá aí, gente. Então, quero agradecer a todas e a todos vocês. Nos vemos. Olha aí, a Regina está falando, ó, que a Regina Quelli está falando de Belém, de Belém, no estado do Pará, Belém do Pará. Então, região norte também aqui. Só faltou alguém da região centro-oeste aqui assistindo a aula hoje. Muito obrigado a todas e a todos vocês. Continuaremos aqui conversando sempre no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler. Um abraço também ao pessoal da TV 247. Nos vemos numa próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Um abraço.